Boa noite, Kevin, beleza? É o primeiro chegando aí, cara. Vamos ver se entra mais gente aí. E o último, na outra aula não entrou ninguém não, ficou só você com o professor Carlos? E moçada, maravilha. Bom, Kevin, vamos começar então, cara. Tem um conteúdo aqui e nosso itinerário que é de georreferenciamento, nós vamos trabalhar ele, esse conteúdo está sendo gravado. E depois também eu vou colocar ele no YouTube e vou disponibilizar o link lá para a turma. Né? Alunos que quiserem assistir depois também o conteúdo, fica lá à disposição de todo mundo. Tá? A gente vai começar com um vídeo, cara, para introduzir aí o assunto relacionado à cartografia, geolocalização, que é importante para a gente poder realizar aí a atividade que está sendo proposta. Tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui. Logo depois do vídeo eu entro com os slides para a gente poder aí, explicar melhor esse conteúdo. Quer entender tudo de maneira rápida e simples sobre formas de orientação pelo Sol e as coordenadas geográficas, latitude e longitude? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Hoje nossa aulinha vai ser sobre coordenadas geográficas, formas de orientação, principalmente a partir pelo Sol e também latitude e longitude. Se você quiser saber tudo sobre geografia, geopolítica, atualidades, outras aulas sensacionais, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. A gente sabe que essa questão de orientação, ela é bem importante, principalmente assim, antigamente, né, para fazer navegações entre continentes e tal, mas até hoje, você usando o seu Waze, seu GPS, Google Maps, sei lá o que você usa, a gente utiliza essas formas de orientação, no caso a mais moderna, que são as coordenadas geográficas. Só que antes de a gente entender essas coordenadas geográficas, a gente precisa entender, por exemplo, como que a gente pode ter os chamados pontos cardeais e pontos colaterais. Eu vou colocar para vocês uma figurinha aí chamada de Rosa dos Ventos. Essa Rosa dos Ventos ela é muito famosa porque ela mostra pra gente os 4 pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Lembrando que na sua Rosa dos Ventos, o L, né, esse leste, ele pode vir tanto como L como um Ezinho de east, né? Ó, meu inglês, o east. E o oeste, ele pode vir como um W também, de west, né? Então, north, south, east, west. Lembrando também que além dos pontos cardeais, né, que seria o norte para frente, leste para direita, oeste para esquerda, sul para trás, para baixo, né? A gente pode ter também os pontos colaterais, que seria a união de 2 pontos cardeais. Então, por exemplo, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, escrito com a letrinha NE. Quando a gente pega entre o leste e o sul, a gente tem o sudeste, escrito com a letra SE. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste, que pode ser SO ou SW, e entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Esses são chamados pontos colaterais. Se você quiser ir brincando, tem vários pontos aí no meio. Por exemplo, existe o leste-nordeste, que são os pontos colaterais. Existe o nordeste-leste, que é tudo no meio do caminho. Mas, de verdade, para nível médio, se você souber já quais são os pontos cardeais e pontos colaterais, sensacional. Uma maneira ótima de você se referenciar é você pegar uma bússola. Uma bússola é bem provável que você tenha uma bússola aí no seu celular. Pode ser, né? Alguns sim, outros não, tal. Quando você pega uma bússola, você pode reparar que você começa a observar e a bússola sempre vai ter como se fosse uma flechinha, geralmente vermelha, apontando para uma direção única. Essa direção que a flechinha está apontando é o norte. Muito cuidado porque a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Toda bússola, ela tem um ímã, e esse ímã, ele se orienta pela magneticidade do planeta Terra. Quando eu falo para vocês que a bússola, ela aponta para o norte, eu estou meio que assim, acochambrando, estou mentindo um pouquinho, tá? Por quê? O que a bússola aponta de verdade é para o sul magnético terrestre. O sul magnético terrestre, feito a partir da magneticidade do planeta, ele é muito próximo do norte geográfico do nosso planeta. Então a gente meio que arredonda e fala assim, bom, se a bússola está apontando para o sul magnético, e o sul magnético é muito próximo do norte geográfico, eu vou admitir que a bússola está apontando para o norte.
E é claro, a mesma coisa é válida, né? Se eu sei aonde está o norte, eu já consigo me referenciar, saber aonde está o leste, aonde que está o oeste e aonde que está o sul. Então, no caso, a bússola, ela vai apontar para o sul magnético, que é próximo do norte geográfico, e vai estar na antípoda, ou seja, contra o norte magnético, que é muito próximo do sul geográfico. Não é exatamente em cima, tanto que existe um termo que a gente chama de declinação magnética, que é justamente a diferença entre o ângulo que a bússola aponta e o ângulo real do norte geográfico. Tudo bem? Tendo essa noção de como que funciona uma bússola, vamos pensar como que os antigos eles se localizavam a partir do Sol. Vocês têm que ter a noção que o Sol, ele sempre vai nascer, ele sempre vai aparecer em direção a leste. Ou leste, ou como a gente costuma falar aqui, o Oriente, a porção oriental do nosso planeta. Aliás, uma curiosidade para vocês. Por que o nome Oriente? Simples. Os antigos viam aonde o Sol estava nascendo e colocavam o seu braço ali. Aí eles se orientavam, por isso Oriente. Eu estou me orientando a partir do nascer do Sol. Se ali é o Oriente, se ali é o leste, eu abro meu braço para cá, oeste, norte e sul, ok? Então a porção oriental e porção leste são sinônimos. Oeste seria o nosso ocidente. Então, quando você, por exemplo, está saindo aí com o seu carro, ou então está vindo em qualquer lugar tal, e aí você está andando com o seu carro assim, ó, aí você vê aquele sol vindo direção na sua cara, pode ter certeza que você está vindo pela manhã em direção ao leste. Por quê? Porque sempre que for antes do meio-dia, o Sol vai estar em direções a leste. Quando for meio-dia, o Sol ele tende a estar perpendicular aqui à sua cabeça. E quando for do meio-dia para frente, ele vai estar em direções a oeste. Já adiantando um pouquinho o conteúdo, dando um pequeno spoiler, você pode reparar que eu não falei que o Sol está a leste. Eu falei que ele está em direções a leste. Por quê? Porque o Sol, ele segue um negócio chamado de movimento aparente. Por enquanto, não precisa se preocupar. Mas já dando um pequeno spoiler, ele fica variando ao longo do ano. O Sol, ele migra do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer em 6 meses. E depois ele volta para o Trópico de Capricórnio. Então, depende da época do ano, pode ser que o Sol não esteja bem a seu leste. Ele esteja um pouquinho a seu nordeste, um pouquinho, enfim, tá? Ele fica variando ali ao longo do ano. Mas para efeito, para a gente começar aqui a nossa explicação, entendam, tá? Que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. E a partir dessa maneira você consegue se orientar perfeitamente à luz do dia. À noite, geralmente os antigos eles usavam constelações, como aqui no hemisfério sul, a Cruzeiro do Sul, no hemisfério norte, a Estrela Polar Norte. As constelações também ajudam a entender, a localizar quando não existe o Sol. Tudo bem? Tira um print aqui, ó. Bom, além da própria questão, né, da orientação a partir do Sol, obviamente não é a que a gente mais utiliza hoje, o que a gente mais utiliza são chamadas coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? São um conjunto de linhas imaginárias que permitem a gente nos localizarmos qualquer ponto da superfície terrestre. Então, por exemplo, eu quero saber onde está São Paulo. Eu utilizo as coordenadas geográficas. Olha, São Paulo está em determinada latitude e em determinada longitude. Eu uno as duas informações. Eu costumo falar que falar de longitude e latitude é como se você estivesse brincando de batalha naval, vai? Por exemplo, olha, tal local está em determinada latitude. Aí eu sei em qual ponto que ele está no sentido norte-sul e ele está em determinada longitude. Eu sei em qual ponto ele está no sentido leste-oeste. Tá bom? Como que a gente define, então? Vamos primeiro falar da latitude, né? O que seria essa latitude? Definiçãozinha. É a medida angular entre determinado ponto e a linha do Equador. É a medida angular entre determinado ponto e a linha do Equador. Então, imaginem vocês, vou colocar para vocês uma figurinha aí. Se vocês observarem, vamos pegar a latitude de qualquer ponto. A gente consegue ligar da linha do Equador, que é a latitude 0, até o ponto que a gente escolheu como referência, existe uma certa angulação, se a gente levar em consideração o centro do planeta Terra. Essa angulação é o que a gente vai chamar de latitude. Você geralmente pode ver também, é a distância angular, ou é a distância medida em graus, entre determinado ponto e a linha do Equador. A latitude, ela sempre vai ser no sentido norte ou sul. Vocês sabem que geografia às vezes gosta de complicar um pouquinho as coisas, né? Então, esse norte, muitas vezes você vai encontrar como boreal ou setentrional. Norte, boreal e setentrional são exatamente a mesma coisa. E quando a gente fala aqui sul, você pode encontrar também como austral ou meridional. Sul, austral e meridional é exatamente a mesma coisa.
A latitude, ela sempre vai variar no sentido do 0 graus até o 90 graus norte ou 0 graus e 90 graus sul. Quando eu falo para vocês que um ponto está em 23 graus de latitude, não adianta nada, porque se eu falo isso, eu sei que ele está a uma angulação de 23 graus. Mas e aí, será que é 23 graus ao norte da linha do Equador ou 23 graus ao sul da linha do Equador? Então a latitude, ela sempre tem N ou S, norte ou sul. E a latitude ela vai ser super importante porque ela vai definir um conjunto de linhas imaginárias paralelas e horizontais chamadas de paralelos. Para isso, eu peguei a ajuda do nosso amiguíssimo aqui, ó, nosso famosíssimo globo terrestre. Se vocês observarem, o globo terrestre, ele tem uma série de linhas horizontais aqui. Essas linhas, obviamente, não existem de verdade, tá? São linhas meramente ilustrativas, meramente imaginárias. E essas linhas horizontais são chamadas de paralelos porque elas não se cruzam. Você pode perceber, por exemplo, a linha do Equador, ela não vai cruzar com o Trópico de Capricórnio, que não vai cruzar com o Círculo Polar e por aí vai. Essas linhas, elas são chamadas de paralelos. O principal paralelo que existe é o paralelo 0 graus, que é o paralelo da linha do Equador. Se vocês observarem, o paralelo 0 graus da linha do Equador é o maior paralelo que existe. Vou mostrar assim para vocês, ó. Se vocês observarem, todas essas linhas, essas circunferências, são paralelos diferentes. Percebam que a linha do Equador é o maior paralelo possível. E quanto mais você vai se aproximando do polo, menor vão ficando os paralelos. Eu costumo falar, né, costumo brincar com os alunos, falo assim, gente, ó, dar volta ao mundo é super fácil. Se eu tiver as condições necessárias, eu faço rapidinho. Sabe como? Você vai lá, vai exatamente no Polo Norte ou no Polo Sul, que é um ponto, e começa a dar uma volta em volta desse ponto. Pronto. Galera, dei a volta ao mundo. Professor, você é bobo, né? Não sou, tá? Um pouquinho só. O difícil não é você dar a volta ao mundo, porque você pode ir no paralelo 90 graus e dar a volta no espacinho pequenininho. O difícil é você dar a volta ao mundo pela linha do Equador, que é o maior paralelo existente. Então, ó, todo sentido a gente colocar esse como se fosse o paralelo referência, o 0 graus, tá bom? Define os paralelos. E lembrando também, professor, quantos paralelos existem? Só infinitos. Por quê? Porque você tem infinitos paralelos que vão do 0 graus até o 90 graus sul e do 0 graus até o 90 graus norte. Por exemplo, eu quero falar para vocês do paralelo, sei lá, 1 grau norte, tem. O paralelo 1,1 grau norte, tem. O paralelo 1,1, 2, 3, 4 graus norte, tem. Enfim, existem infinitos números entre 0 e 90. Então, existem infinitos paralelos. Só que, obviamente, nem todos têm um nome, já que são infinitos. Vocês têm que conhecer 5 paralelos. São 5 os mais importantes. A linha do Equador, paralelo 0 graus. O Trópico de Capricórnio, que é o 23 graus e 27 minutos ao sul da linha do Equador. O paralelo 23 graus e 27 minutos norte, ao norte da linha do Equador, que é o Trópico de Câncer. O Círculo Polar Ártico, que é os 66 graus e 33 minutos norte. E os 66 graus e 33 minutos sul, que é o Círculo Polar Antártico. Esses paralelos eles vão ser importantes, a gente vai entender um pouquinho mais quando na próxima aula de movimentos da Terra, porque exatamente essas numerações de paralelos têm a ver com a angulação. Se vocês observarem, o globo ele é meio inclinado e ele é inclinado, olha só a dica, hein? A 23 graus e 27 minutos, começa a fazer um pouquinho de sentido, né? Mas ele vai ser importante esses paralelos porque ele define as zonas climáticas. Entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a gente vai ter a zona intertropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a zona temperada norte. Entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, a zona temperada sul. E dos 66 e 33 para cima e dos 63 e 33 para baixo, as zonas polares. Zona polar ártico no caso do hemisfério norte e zona polar sul no caso do hemisfério sul. Beleza? Deu para entender os paralelos então e as suas importâncias? Se a gente tem, então, a latitude, outro fator que a gente pode levar em consideração é a longitude. Se a latitude vai no sentido norte-sul, a longitude vai no sentido leste-oeste. Professor, tô até percebendo já, ó, eu vou confundir, vou achar que a latitude é leste-oeste e tal. Tem 2 dicas que eu dou para os alunos que eu recomendo que também vocês se atentem. 2 dicas zoadinhas, tá? Longitude. Longitude começa com LO. Esse LO de leste-oeste. Então, sempre que estivermos falando de longitude, você vai pensar no sentido horizontal, no sentido leste ou no sentido oeste. Ah, professor, até aqui gostei, vai. E latitude? Essa é ruim, hein? Quando eu falo para vocês de latitude, imaginem que um cachorro late. E ele late sempre no sentido norte-sul, nunca no sentido leste-oeste. Ou seja, o cachorro latindo
norte e sul. O professor é péssimo. E se o cachorro estiver deitado? Não pensa nisso, tá? Pensa longitude LO de leste-oeste e latitude de norte e sul. Cachorro latindo. Beleza? Então, longitude leste ou oriente, oeste ou ocidente. E a longitude, ao contrário da latitude, que varia de 0 até 90, ela varia de 0 até 180 graus. Tá bom? Ela vai ser importante, essa longitude, porque ela vai definir os meridianos. Os meridianos, para quem não sabe, se a gente tem essas linhas horizontais imaginárias, nós também temos essas linhas verticais imaginárias. Essas linhas verticais chamam-se meridianos, tá? Ponto super importante. O paralelo, ele dá a volta inteira no planeta Terra. Então, o paralelo 0 graus, o paralelo 30 graus norte, tal. O meridiano não. O meridiano é uma semicircunferência, uma meia circunferência. Ela liga de um polo até o outro. Então, esse aqui é o meridiano. Esse meridiano oposto é um meridiano completamente diferente, tá bom? Quantos meridianos nós temos? Infinitos, porque existem infinitas angulações de 0 até 180 graus leste e infinitas angulações de 0 até 180 graus oeste. Só que a gente precisa definir um meridiano referência, que vai ser super importante na nossa próxima aulinha também, para a gente comentar sobre os fusos horários. E aí, o paralelo, que nem eu falei para vocês, a linha do Equador é o maior e divide exatamente o mundo em hemisfério norte e sul. Beleza, faz sentido ela ser o principal. E meridiano? Qual meridiano tem que ser o principal? Eu posso pegar, por exemplo, todos os meridianos são iguais, todos eles são meias circunferências. Eu posso pegar o meridiano que passa pela Índia, o meridiano que passa pela Arábia Saudita, mas não. Quem acabou dando essa referência, quem acabou fazendo essa convenção, foram os ingleses, que na época eram a maior potência, principalmente a potência marítima. Bem ali na Inglaterra tem um observatório chamado Observatório de Greenwich, que é super importante para observação de constelações e tal. E aí eles definiram que o meridiano que passa exatamente em cima de Londres, exatamente em cima de Greenwich, seria o meridiano referência, seria o meridiano 0 graus. E aí você tem essa noção de que a Europa está no centro do mundo. Concorda comigo que não tem centro do mundo? Eu podia colocar, por exemplo, a Groenlândia como centro do mundo e abrir o meu mapa para cá, o meu mapa para cá e definir que a Groenlândia vai ser o meridiano 0 graus. Não tem nenhum problema. Mas colocar o meridiano de Greenwich foi uma escolha política, Dando um pequeno spoiler também de aulas que a gente vai falar pra frente do fuso horário, tem uma escolha um pouco lógica também, não vou enganar vocês. Se o meridiano 0 graus for a nossa referência, tem um probleminha que acontece no meridiano 180 graus em relação aos fusos horários. Vocês vão perceber que vai ter a linha internacional de mudança de data. Bem no meridiano dos 180 graus, se você está de um lado, você está num dia, se você está do outro, você está em outro dia. Você pode ir e voltar um dia na sua vida. Viagem no tempo, a gente vai ver isso depois, tá bom? Vamos imaginar que essa linha internacional da mudança de data passasse em cima do Brasil. Então você está, sei lá, em Goiás você está no dia 20 e em São Paulo você está no dia 21. Percebe a confusão que seria? Vamos ver, colocando Greenwich como nosso meridiano referência, qual vai ser a linha internacional de data? Vai estar exatamente no Oceano Pacífico, onde afeta pouquíssimas pessoas, tá bom? Então também, além dessa questão geopolítica, dessa questão importante, né, de importância política, temos também a questão do meridiano, o antípoda, aos 180 graus, leste-oeste, ser exatamente no meio do oceano, o que ajuda no cálculo dos fusos horários. Tudo bem? E aí, você sabendo a latitude no sentido norte-sul e a longitude no sentido leste-oeste, você começa a juntar informações. Então, eu quero saber a latitude de São Paulo. Você vai lá e coloca, aí você, São Paulo está mais ou menos 23 graus sul, 45 graus oeste. Quero saber as coordenadas geográficas de Manaus. Manaus está 3 graus sul, 60 graus oeste. E aí você vai conjugando informações leste-oeste, longitude e latitude norte-sul. Belezinha? Deu para entender? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, o que vocês acharam da aula. Deixe também sugestões para próximos tópicos que a gente possa tratar. E é isso aí, galera. Muito obrigado, pela presença de vocês. Beijos, abraços e tchau! É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Tendo como referência, então, todas as informações que o professor colocou para nós aqui nesse vídeo, tá, que é muito importante para a gente se localizar, para ter como fundamento, eu vou partilhar com vocês aqui, então, esse conteúdo
que eu já estou mandando para vocês, está tanto aqui na nossa matriz do CMSP, como também no grupo do CMSP e do WhatsApp. Tá? E esse referenciamento é importante para a gente entender aí tudo aquilo que está ligado à questão de georreferenciamento. Nossa aula também eu vou tratar sobre a questão do INCRA, né, que é o georreferenciamento, por exemplo, de áreas rurais do Brasil. Só que para isso a gente tem que entender toda essa questão anterior aqui de geolocalização. Tá? Poxa, professor, mas eu já ouvi falar disso quando eu estava lá no 6º ano do ensino fundamental. Sim, importante, é uma sequência de informações, é uma sequência de lógica, né, dentro da geografia, para a gente poder compreender. Então veja, aquilo que vocês aprenderam lá no 6º ano é importantíssimo para você utilizar durante toda a sua vida, não só escolar, como também aí por toda a sua vida mesmo no cotidiano. Porque de repente você vai aí para um lugar isolado, não sabe onde você está e como é que você se localiza. Sabendo se localizar aí com uma bússola, sabendo aí utilizar o georreferenciamento, a geolocalização, você jamais vai se perder. Tá? Você olha para o sol, você se localiza, você olha para a noite quando as estrelas estão ali no Cruzeiro do Sul, né? Então você já sabe que está no sul, você então vai virar o seu corpo, né? Para trás fica o sul, para frente fica o norte, leste para a direita, oeste para a esquerda. Ou seja, são coisas muito simples que você acaba utilizando aí para se localizar e utilizando para você também aí poder ter como referência dentro de toda a sua estrutura de conhecimento. Então é sempre importante a gente ter essa informação bem fresca na cabeça, né? Para a gente poder aí entender que aquilo que a gente aprendeu lá no 6º ano do ensino fundamental não é algo assim solto na vida, né? Não é algo só me passaram para me encher de conteúdo, não. Na verdade, você está tendo aí todo um referenciamento de informações que vão te ajudar no seu dia a dia. Então, quais são esses fundamentos de georreferenciamento que a gente viu o professor falando aí neste vídeo que eu já compartilhei também com vocês? Tá? Então, primeiro, o que é o georreferenciamento? O que é uma localização de superfície? O que são projeções e sistemas de coordenadas? Posicionamentos por satélite. A gente precisa lembrar que a tecnologia que nos assiste hoje, na nossa vida cotidiana, ela usa todas essas informações. Mas não é só pegar lá o celular e abrir lá no GPS que eu vou ter lá a informação de onde eu preciso ir, o bairro que eu preciso ir e tudo mais. Não, não é só isso, gente. O GPS, para te dar uma informação onde fica a rua A número tal, ele vai usar uma referência de geolocalização. Ele vai usar a informação da latitude, da longitude, quantos graus. Né? Lembra que ele mostrou no vídeo para vocês o globinho, né? Também tenho aqui o meu globo terrestre, aqui, o meu pequenininho, tem o meu grandão e o meu pequenininho aqui. E lembra que ele falou então das informações, dos paralelos, né? E também dos meridianos, né? Ou seja, todas essas linhas imaginárias que você pega um globo e olha e vê todas elas ali sendo demarcadas, isso é importantíssimo para demarcar, por exemplo, onde você está neste exato momento. Né? Quantos graus ao norte, quantos graus ao sul, quantos graus ao leste, quantos graus ao oeste. Todas essas informações elas são primordiais para você se localizar. E é em cima dessas informações, já trazendo para o lado, né, da informática, da geoinformatização, tá, dos satélites de georreferenciamento, que todos os computadores que vão processar as informações e vão alimentar aí, os sistemas de GPS, seja do seu celular, seja do GPS lá do carro, seja de qualquer aplicativo que utiliza, né, como Waze e Google Maps e tantos outros, vão utilizar dessas informações de georreferenciamento. Então, muito importante a gente entender isso.
O georreferenciamento é uma associação de uma informação, ou seja, a informação A associada a uma posição específica. Então, ela é uma associação de informações. Eu pego uma informação de onde eu estou, associo com uma posição específica no globo terrestre e eu vou ter, então, meu georreferenciamento. Vou ter aí a minha localização, meu estudo espacial, vou medir distâncias e ângulos, vou elaborar mapas e cartas, né? E o que mais a nossa imaginação propuser. Tá? Veja só, o nosso itinerário formativo ele é de georreferenciamento e também ele é de cartografia. Então, olha só o que nós temos de informação dentro apenas do título do nosso itinerário formativo. Veja só, ele é muito importante para nós dentro desta informação que eu tenho para passar neste conhecimento que eu estou estudando. Então, veja só, é um georreferenciamento que está associado, ou seja, está atrelado ao que? Qual é o objeto do meu estudo? Qual o objeto que eu estou estudando? O objeto que eu estou referendando dentro da minha área de estudo? O georreferenciamento. E aí eu vou associar geometria na cartografia, que é o título do nosso itinerário. Geometria na cartografia. Então, ou seja, conhecimentos de matemática. Poxa, mas professor Rogério não é um professor da área de humanas, né? Na área de geografia, na área de história, filosofia, sociologia. O que tem a ver com geometria, que é lá do professor Carlos, né? Lá do professor de matemática? Tem tudo a ver, porque essas informações se complementam. Ou seja, eu estou estudando a cartografia na área da geografia, mas eu preciso do conhecimento da matemática, da geometria. Então eu associo a geometria dentro da cartografia. Quando a gente estuda aqui, por exemplo, com o nosso globinho novamente, uma posição aqui, a linha do Equador, paralelo da linha do Equador, paralelo número 0 grau. E eu estou querendo, então, uma informação que está num outro paralelo, que está, então, a 60 graus, a 20 graus, a 30 graus. Olha, eu estou falando em graus, eu estou falando em algo que eu vou aprender a calcular lá na matemática. Então, eu tenho um conhecimento que vai ser trazido para mim, na minha vida escolar toda, da matemática para a geografia. Elas se conversam. São temas que vão se conversar ao longo do tempo. Nenhum conhecimento ele é solto na vida. Nenhum conhecimento ele é vago. Eu estudo só isso e nunca mais vou usar. Não, você vai associar esse conhecimento sim. A matemática ela vai se cruzar num determinado momento com a geografia, vai se cruzar com a física, com a química e tantas outras áreas do conhecimento aí que vão sendo associadas aí ao longo do nosso estudo. E aí nós falamos então de posição. O que é uma posição? Então vamos considerar que a posição só se faz sentido se comparada, a uma referência. E como é que eu tenho essa referência? É uma referência relativa. Onde você está nesse exato momento? Vou te dar uma informação, uma posição relativa. Como que eu posso dar o exemplo de uma posição relativa? Eu estou na rua tal. Então, vou dar um exemplo aqui que eu coloquei no slide para vocês. Rua dos Correios, atrás da estação ferroviária. Ponto. É uma informação relativa. Uma posição absoluta. Aí eu já começo a aprimorar o que eu estou te passando. Uma posição absoluta, olha, estou exatamente na Avenida Professor Alberto Voulet Santos, 599. Eu estou
a 229.265,45 UTM, né? UTM. Ah, mas esse UTM seria o quê, né? O que eu tenho de informação aí nesse UTM para poder aí referenciar, né, o meu estudo geográfico? Como que eu posso me localizar, né, dentro de uma informação geográfica e saber o que é UTM? UTM para nós seria um módulo de rastreamento Urkin, tá? Que é uma unidade que foi criada para fazer essa medição de posicionamento geográfico, né? Tá? É o Urkin Tracking Module, tá? Ou módulo de rastreamento Urkin. Então, essa unidade de medida geográfica está aí a 229.265,45 UTMs. Tá? E tem um Szinho depois ali, que é sul. Então, no sentido sul. Só que eu estou também a 7.482,260,09 UTM W. Então, esse W é o quê? Lembra que a gente viu ali? Né? Norte, sul, leste, oeste. E o professor no vídeo até ele faz uma referência, se estiver em inglês, este ou oeste. Né? Então, no caso aqui, oeste. Tá? Jogando aí para nós essa informação. Posso colocar isso também, né, em graus, ou seja, eu estou a 22 graus, 47 minutos, 18 segundos e 8 milésimos, sentido sul. Ou então a 47 graus, 42 minutos, 33 segundos e 5 décimos, oeste. Tá? Então, quando eu cruzo essas informações, eu pego a informação que veio norte a sul, né, do meridiano, ou então do paralelo, de leste a oeste, cruzo esta informação e dou a minha posição absoluta, exata, onde eu estou naquele exato momento, onde eu estou, né, dentro do globo terrestre. Essa posição relativa, então, que a gente comparou, é um exemplo aqui. Né? É o segundo prédio à esquerda virando à direita no semáforo. Quando alguém te pergunta onde você está, onde você mora, onde você trabalha, olha, sabe aquele prédio X, um prédio azul lá na rua tal? Ó, vira à direita naquela rua, 2 casas depois eu estou ali. Isso é uma posição relativa. Né? Ela não é precisa, ela não é detalhada. Ela não traz para nós uma informação exata. Olha, eu estou realmente ali em tal posição do globo terrestre que vai ser fácil. Qualquer pessoa jogando ali no GPS vai encontrar. Não vai. Se você colocar no seu GPS ali, ó, prédio azul virando no semáforo, 2 posições, 2 casas à direita, ele não vai entender. Ele falou, opa, seja mais preciso. Me dê uma informação mais coerente aí, porque eu não estou encontrando esse endereço que você está colocando para mim. Então, aonde é que eu vou trazer essa informação? Onde é que eu vou trazer este referenciamento? Eu vou ter que ser mais absoluto. Então, para isso, eu vou ter que usar uma posição, mais precisa. Que posição mais precisa é essa? Olha, eu estou a tantos graus, né, leste ou oeste, estou a tantos graus, norte ou sul, né, e é neste ponto geográfico que eu estou me posicionando neste momento. Então é uma posição absoluta. Os tipos de georreferenciamento que existem são N. Né? Tipos de georreferências eu posso traçar aqui uma nominal, né? Ou seja, o nome de lugares. Né? Qual o nome deste determinado lugar? Eu posso colocar uma posição aí ordinal. Qual que é essa posição ordinal? O endereço de uma rua, o nome de uma rua. O nome da rua e o número exato daquela casa onde eu estou. Posso trazer uma informação de georreferência, razão ou cíclica, ou cíclico. Né?
ou seja, uma distância linear ou angular a partir de um lugar fixo, né? Ou seja, a partir da linha do Equador, do meridiano de Greenwich, né? Eu estou a tantos graus, tantos minutos, né? Leste, oeste, norte ou sul, e dessa forma eu vou ter uma informação mais precisa. Como a gente viu ali também anteriormente, nós temos as coordenadas geográficas. E essas coordenadas, elas vão se dividir aí, coordenadas esféricas, né? Olha, dessa esfera aqui, ó, do meu globo, mais uma vez, ó, né? Eu tenho as latitudes e eu tenho as longitudes, né? Ou seja, a latitude de norte a sul. Pego aqui na extremidade norte do meu globo, aqui em cima, e a extremidade sul aqui embaixo do meu globo. Então, de norte a sul, eu vou traçar a latitude, ou seja, os meridianos, né, os graus que eu vou utilizar para fazer essa localização. Ou então a longitude, né? Aquela linha aqui, ó, horizontal, a linha do Equador, e vou subindo linha a linha. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico aqui embaixo, né, mais ao sul. Ou seja, eu vou traçando as minhas longitudes. Então eu vou dividir essa coordenada esférica entre latitude e longitude. Eu vou cruzar essas informações para me informar, mostrar aonde eu estou. E elas são definidas, né, por centro de massa, por rotação, por meridiano principal, né, que é o Greenwich, que é o 0 graus, levando em consideração informações, né, da Terra, né, do globo terrestre, como o raio, como área. Então todas essas informações são importantes. Tem um mapa aí que eu estou colocando na tela para vocês verem, né? Que elas vão traçando essas informações a partir do que, né, essas medidas são traçadas. Né? Ó, a latitude aqui, ó, de cima a baixo, a longitude de um lado ao outro, dividida em graus, né? Para a direita, graus positivos, para a esquerda, graus negativos, para cima, graus positivos do meridiano, para baixo, graus negativos, levando em consideração também a inclinação do eixo da Terra. Né? A Terra ela tem uma inclinação de 23 graus. Todas essas informações elas são importantes na hora de traçar uma coordenada. Né? Poxa, professor, mas para que eu preciso entender isso? Né? Para entender que quando eu vou lá mapear, eu compro um terreno na minha cidade, e eu vou fazer o registro disso, o registro desse terreno. Eu compro lá um sítio, eu vou fazer o registro desse sítio, uma fazenda, vou fazer o registro dessa fazenda. Eu vou precisar fazer um mapeamento de georreferenciamento. E como é que eu traço isso para pegar um documento lá no cartório, né, que comprove que aquelas terras são minhas e que são naquele exato local aonde eu estou comprando, fazendo o investimento? É através da geolocalização, é através do georreferenciamento. Eu preciso ter essas informações. Uma coisa importante aqui, uma curiosidade que eu trouxe aí para vocês essa foto. A Terra ela não é esférica, né? Ou elipsoida, perfeitinha, né? Ela tem as suas deformações. Essa é uma imagem aí de satélite, né? Satélite europeu aí de sensoriamento remoto. Aí quando você olha para essa foto, você vê um negócio meio estranho, né? Fala, nossa, mas a Terra é dessa forma? A Terra não é redondinha, bonitinha, como o globo mostra? Não exatamente, gente. Tá? Nós precisamos entender que nós somos um conglomerado de massa de água e rochas, né? E nós não somos assim exatamente, né, milimetricamente perfeitos, arredondadinhos, bonitinhos, flutuando no espaço. Nós temos aí uma certa deformidade, tá?
e é importante quando a gente olha aí uma imagem como essa para a gente entender, tá bom? É claro que nas referências de mapas, nós vamos aí, é claro, considerar e fazer aí os desenhos, né, de georreferenciamento mais perfeitos, né, para a gente poder aí se localizar. Então, a longitude é o ângulo entre os planos. Eu tenho como referência aí o meridiano de Greenwich. Vou partir desse encontro aqui entre o paralelo e meridiano, que eu vou chamar de ponto zero, né, que seria aí lá em cima o ponto norte, né, do que ele está me dizendo. Lembra que ele falou no vídeo ali? Puxa, mas quando eu falo lá do norte geográfico, quer dizer que ele é uma referência de sul, né, de sul magnético? Sim, há toda uma diferença. A gente precisaria de outras aulas aí para explicar essa diferença. Tá? Isso depois eu mostro em sala de aula para vocês, mas para a gente entender aí. Mas longitude é o ângulo entre os planos aí. Então eu vou entender que eu preciso estudar então o meridiano de Greenwich com ponto e eixo para poder fazer toda essa delimitação. Tá? A latitude, então, é o ângulo entre os planos, tá? Só que perpendicular à superfície. Tá? E eu tenho como plano aí, no caso, a linha do Equador. Então, a latitude vai usar como referência a linha do Equador. Então, a linha que corta o globo no meio aqui, ó, de forma horizontal de um lado ao outro, tá? De leste a oeste. Enquanto que a longitude, né, perdão, o que a gente estava vendo anterior aqui, a longitude, né, que é o grau aí de estudo, o ângulo entre os planos, vai usar como referência do cálculo o meridiano. Tá? Ah, mas a latitude não é de norte a sul? Sim, na hora de localizar, mas na hora de desenhar, na hora de fazer os cálculos, eu preciso cruzar os dois. Então eu vou usar o contraponto, que é a linha do Equador. Tá? É assim que funciona. E aí os sistemas de coordenada, né? X, Y, Z, vou colocando isso, por exemplo, no plano cartesiano, vou definindo isso em metros, em quilômetros, vou definindo o sistema de coordenadas ali geográficas, né? Graus, minutos, se é norte, sul, se é leste ou oeste, tá? Tudo isso vai ser importante porque a partir dessas definições aqui, de leste a oeste, né? Com aí a linha do Equador, do meridiano de Greenwich, norte a sul, né? Com os traçados. Quando eu começo a encontrar estas informações, eu começo a definir também os fusos horários. É a partir deste estudo, desse referenciamento que eu vou definindo. Que horas é agora aqui no Brasil? Agora, aqui para nós que estamos na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil, são 22 horas e 16 minutos da noite. 22 horas. Então estamos à noite. Ah, mas então por que lá no Japão eles estão às 10 da manhã, 10 horas e 16 minutos da manhã? Por que não estão aí também às 22 horas? Porque levando em consideração os meridianos, esse distanciamento dos graus, o posicionamento da Terra, a inclinação em relação ao Sol, onde o Sol está batendo neste exato momento, que para eles lá, isso vai ser 10 horas e 16 minutos lá no Japão. Mas nós estamos no globo, no plano aqui desse globo terrestre, no lado em que está escuro do planeta. Então, neste plano, calculando meridianos e paralelos, nós estamos às 22 horas agora e 17 minutos. Então, é tudo isso que nós temos que levar em consideração. Quando fazemos isso também, nós precisamos levar em conta os estudos que são feitos na área da geografia, né, da geolocalização, as projeções. As projeções, elas não são projeções exatas, elas são aproximadas. Por quê? Porque é um globo, gente.
se é um globo, como que eu vou colocar isso no papel? Eu vou dobrar o papel para ele ficar arredondado? Não dá. Então, quando eu vou colocar num plano esférico, quando eu vou abrir isso num desenho, eu preciso colocar posições e tracejar isso de tal forma que se aproxime o máximo da realidade. Então, as projeções da esfera tangente ao meridiano central. Então, por exemplo, as coordenadas de UTM aqui, né, que eu vou trazer. Elas trazem, então, também distorções. Tem a distorção de escala, a distorção de distância, de direção da área. Uma área que aumenta a partir do meridiano. Há uma projeção de mapas. Essa projeção, quanto que eu aumento? Olha o tamanho do globo terrestre. Aqui é pequenininho. Mas e o planeta como um todo? Ele é gigantesco. Imagina se eu for colocar isso em números, né, para essa medida oficial. Então eu preciso fazer projeções e para isso eu uso o sistema de escala. 1 para 500 milhões de quilômetros, 1 para 500 mil metros, 1 para 5 mil metros. Então depende do que eu quero projetar, conforme eu vou aumentando esse zoom, conforme eu vou diminuindo este zoom, eu vou usando esse sistema de escala. Se vocês repararem, todo mapa que vocês pegam, ele sempre tem na parte de baixo, no canto direito, uma escala. E ele vai definir ali, olha, 1 centímetro, tantos mil quilômetros. Então, o que ele está querendo te mostrar nesta informação? Se você pegar uma régua e naquele mapa ali tracejar, a cada 1 centímetro que você medir de distância, você deve multiplicar por aquele número de referência que está ali. E aí você vai ter um tamanho exato ali, em milhões de quilômetros, e em 1.000 quilômetros, ou 10.000 quilômetros, 1 milhão e assim por diante. Tá? Essas grades, por exemplo, desse mapa que está aí na tela para vocês verem, é uma grade plana da latitude, aí, por exemplo, 84 graus norte até 80 graus sul. Cada zona é numerada aí a partir de leste até 177 graus oeste. Cada zona tem 6 graus de largura na longitude. Ou seja, são todas informações que vão sendo passadas, né, ao ponto de nós esclarecermos aí para quem está olhando este mapa que esta informação ela é precisa, que esta informação ela é importante. Então essas coordenadas são importantíssimas para nós traçarmos aqui a nossa unidade de medida. E aí tem outros exemplos que eu vou mostrando aqui para vocês. Ó. Unidade transversa de Mercator. Tá? Interessante essa questão aqui do Mercator também, que é uma dessas projeções mais conhecidas, tá? Que é um detalhe que vocês precisam compreender. A projeção de Mercator ela é um tipo de projeção cilíndrica do globo terrestre, e nessa projeção, pessoal, os meridianos eles são planificados na forma de linhas retas paralelas verticais, né? Que são horizontalmente equidistantes, ao passo que os paralelos são planificados na forma de linhas retas paralelas horizontais, de modo que a distância vertical entre dois paralelos, a informação que eu separei para vocês aqui, sucessivos, é tanto menor quanto mais próximo esses paralelos estiverem da linha do Equador. Ou seja, então, essa projeção foi feita pela primeira vez, apresentada em 1569, então lá no século XVI, pelo cosmógrafo e cartógrafo flamengo Gerhard Kramer, né, que em latim o nome dele ficava então Gerardus Mercator. E através de uma grade de planisfério, como vocês estão vendo aqui na tela, né, como vocês estão vendo aqui dessa forma, essa grade aí do planisfério que media, no caso aí 250 centímetros por 128 centímetros, era constituído por 18 folhas xilografadas separadamente. Então ele separou
todas essas linhas para poder determinar aí estas medições. Só que tem um detalhe: cada vez que eu pego uma projeção de Mercator pela frente para olhar, isso é estratégico lá do século XVI. Também eles aumentavam proporcionalmente as distâncias do norte para o sul. Então, todo mapa de projeção de Mercator que você pegar, você vai sempre ver que o hemisfério norte, ou seja, Estados Unidos, né, ali, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a própria Groenlândia, a Europa em si, sempre vão parecer muito maiores no mapa do que a África e a América do Sul. E isso é estratégico da parte deles também para parecer, né, e dar um ar de superioridade, né, do velho mundo, né, e do novo mundo, no caso ali de dominação dos Estados Unidos, né, sobre os demais. Tá? Então sempre vão ter um ar de superioridade. Então, por exemplo, você pega um mapa, você olha a Groenlândia lá, ela parece gigante, é muito grande. Só que ela é 8, para vocês terem uma ideia, 8 vezes menor que a América do Sul. Só que nos mapas, muitas vezes eles colocam a Groenlândia, que é essa ilhazinha aqui, ó, essa ilha ao lado aqui do Canadá, ó, na parte norte aqui, eles colocam a Groenlândia praticamente quase do mesmo tamanho da América do Sul. E na verdade a América do Sul é 8 vezes maior que a Groenlândia, tá? Num mapa real. Então eles fazem isso de forma estratégica. Tá? Então essas grades que são traçadas aqui são traçadas para que você tenha um fatiamento dos mapas. Veja esse aqui. Né? Toda a região do Brasil aqui, ó, ela é fatiada em uma grade, em que cada grade dessa tem uma medida, tem uma referência de localização, de código, para você poder saber se localizar, para você poder aí mapear de forma mais específica essas referências, essa articulação. E aí tem todos os cálculos que são usados aqui da projeção, né? Ó, XYV, escala de 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 50 mil. Então todas essas referências aqui são importantes para a gente poder projetar. O sistema de cartografia sistemática, né? Ó, quando você tem aquele topógrafo, aquele profissional que fica na rua ali, você passa, parece que ele está tirando foto, né? Tá um tripé e um equipamento ali, ele está olhando. Não é foto que ele está tirando, ele está tirando uma medida cartográfica. Né? Ele está atualizando ali as elevações para fazer determinada obra, para colocar isso num mapa de forma mais específica, num planejamento, num plano de obras. Então ele está ali, tem alguém do outro lado com uma referência em que esse equipamento vai fazer a leitura, vai medir a distância exata para poder traçar isso dentro dessa referência cartográfica. E é assim que vai saindo todos esses mapas aí complexos, né, como esse que eu estou mostrando para vocês aí do IBGE, que fazem referências aí das regiões, né, que vão traçando onde está a rodovia A ou B, onde está a rua XYZ, onde está a cidade, que rios passam por ali. Então, esse papel muito importante que tem aí, por exemplo, o topógrafo e todos aqueles que estão envolvidos no estudo da cartografia. Tá? As projeções, né, as projeções que são utilizadas aí da superfície da Terra no plano, vão visualizar toda a superfície da Terra de uma vez, né, entrada e saída aí da SIG, né, que vai servir para escanear mapas, digitalizar, plotar, né, aquelas impressoras de plotter, aquelas impressoras gigantes, que você vai traçar aí os mapas, as matrizes de imagem e tudo mais. É natural em todo esse estudo aí de cartografia as distorções, né? Todas as projeções da Terra elas sofrem alguma distorção. A projeção aí conformal, né? Que é uma distorção homogênea em todas as direções. A projeção equal, né? Área, que é uma distorção na forma aí de preservação de uma determinada área. Projeção equidistante, somente um ou dois pontos aí mais longos da linha vão sofrer essa distorção.
né? Se vocês olharem aqui Estados Unidos, né, na América do Norte, e a América do Norte como um todo, né, Canadá, Alasca e tudo mais, sofrem algumas distorções no mapa, né? Se você pegar a projeção Mercator e comparar, por exemplo, com a Lambert conformal, elas têm diferenças, né? O Mercator traça aí os Estados Unidos um pouco maior, com mais volume de terras, né? Isso para poder dar esse ar que eu falei para vocês, né? Se vocês projetarem aqui, né? Que lá atrás, no caso do MacArthur, como eu disse, era no século XVI, nós estávamos iniciando aí em plena a era dos descobrimentos, né? Descobrimento de Brasil, exploração da África, né? Que vai começar a sofrer com a escravização, a América como um todo sendo explorada. Então, eles estavam em busca das Índias, então precisava, aí dentro das grandes navegações, traçar isso de forma mais é, perfeita possível para a época, já que eles não tinham, o que eles conheciam era o velho mundo, né? Só a Europa ali, muito mal ali o continente africano, né? Então eles precisavam traçar de forma mais precisa. E o que se tinha ali, a projeção de Mercator, era o que se tinha de melhor aí para a sua época. Tá? Outra projeção que a gente pode usar também nesse estudo é a projeção cônica conformal, né? Ou seja, olhando o globo como se nós olhássemos de cima, rasgássemos ele aqui e abríssemos o globo. Ele vai ficar dessa forma aqui, uma forma cônica. E é dessa forma que você vai vendo a partir ali do círculo norte, né, polar ali, no Ártico, a distribuição entre os continentes ali. Tá? Tudo isso para hoje nós termos aí os posicionamentos de satélite, né, que é muito importante, né, os GPS da vida, né, que nós utilizamos, os equipamentos de coleta de posição, receptores, né, hoje com o uso de drones, por exemplo, na plantação aí do agronegócio, né, muito importante aí, nós temos que utilizar esses equipamentos precisos de posicionamento para poder definir esses equipamentos e fazer a devida leitura, né? Eu tenho que jogar lá um agrotóxico, né, um veneno para matar uma praga lá na plantação A ou B, né? Se eu não tiver exatamente mapeado onde é que ele tem que fazer isso, imagina, o drone vai sobrevoar e começar a jogar veneno no terreno do vizinho, que lá está, sei lá, uma plantação de uva, mata toda a uva lá do vizinho. Imagina o problema que não vai arrumar se ele, nesse momento, não tiver aí isso tudo mapeado de forma precisa. Tá? Então, os receptores, os GPS, né, o posicionamento, por exemplo, de GPS, satélite é importante para a aviação. Imagina se a gente não tiver isso tudo muito bem mapeado, os aviões voando e se chocando no ar porque não sabe para onde vai um, onde vai outro. Então, tem que saber a altitude, né, a longitude, para onde esse avião vai, que rota ele vai seguir e tudo mais. Tá? Os receptores, então, né, portáteis de topografia, os geodésicos, né, tem até preços aí desses equipamentos, 10 mil, 20 mil, 40 mil, né, tudo isso é importante para a gente traçar e fazer os estudos aí. E as aplicações das mais conhecidas, né, satélites, navegações, rastreamento de frota, rastreamento de veículo, né, para uso esportivo, né? Eu ando de bicicleta, eu uso lá o meu GPS, né? Tem um equipamentozinho, um GPSzinho que vai lá traçando a minha velocidade da bicicleta e também quantos quilômetros eu andei, qual a altitude que eu tive, quanto de elevação, né? Olha, subi tantos metros de morro, desci tantos metros de morro, então tudo isso é importante e também, às vezes até para o lazer mesmo, né? Pessoal que vai aí para montanhismo, vai viajar aí com iates, vai velejar, ou vai lá com um barco no meio do rio para fazer uma pescaria. Então, sempre importante esse tipo de equipamento. Né? Os GPS, né, que são os Global Position System, né, posicionamento global, sistema de posicionamento global. Né? Tudo isso é muito importante para a precisão dos nossos equipamentos e usos aí diários. Né? Então,
Precisão, que é o grau aí de repetibilidade, né, ou aproximação das medidas. O acurácia, que é o grau de aproximação ou conformidade com a medida real ali, do seu valor. A confiabilidade, que é usada no contexto de sensibilidade, erros, né, grosseiros muitas vezes, medida confiável ou não, aquela que tem poucos valores. Né. Bases para outros sistemas, né, como sensoriamento remoto, cartografia, processamento digital de imagens, sistema de informação geográfica, banco de dados espacial, né, como eu falei também, mapeamento, por exemplo, de terras para saber, olha, a fazenda que eu comprei, o terreno que eu comprei para construir minha casinha, onde está, qual a posição real, qual a medida real. Imagina ver um vizinho lá e ele pega, não tem problema, ninguém está vendo, 1 metro para a direita. Vem o outro do outro lado, pega mais 1 metro para a esquerda. Na hora que você vê, você está espremido no meio com um mini terreno. Então, se você não tem esses equipamentos para fazer a devida medição, você pode ser também prejudicado aí nesse processo. Tá? Sensoriamento remoto, que é importantíssimo hoje no georreferenciamento. Tá? E como nós temos também o INCRA, né, que hoje no Brasil ele trabalha aí com esse georreferenciamento para áreas rurais. Tá? Eu mandei um conteúdo para vocês aí em texto sobre o papel do INCRA, o papel do IBAMA, o papel da FUNAI. Né? Tem muita polêmica que sai aí no dia a dia, né, em relação a estes órgãos. Né? Então é importante que vocês façam a leitura desse material. Tem uma atividade no Google Forms também para vocês realizarem, tá? Nessa mesma pegada, para vocês entenderem o papel de cada um. E o material que eu usei aqui, os slides, para vocês terem a questão do georreferenciamento, né? Conhecendo um pouco mais aí dessas medidas. Né? Claro que muitas vezes para se aprofundar nisso nós precisaríamos de mais aulas, e nós vamos ainda termos aula até o dia 14 de dezembro, nós vamos nos aprofundar um pouco mais ainda nesse conteúdo, tá bom? Mas hoje era esse panorama que eu queria trazer para vocês, né, para a gente poder aí traçar, ter essa devida ideia do nosso georreferenciamento, nosso posicionamento geográfico, tá, em relação aos satélites. Espero que vocês aproveitem, né, esse conhecimento, porque nós com certeza utilizaremos aí no nosso dia a dia, e uma hora ou outra todos nós vamos acabar precisando aí nos localizar de forma mais precisa. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só, eu vou ficar aqui de plantão com vocês até as 23 horas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Já tem aí um Google Forms para vocês responderem, né, de atividade prática, agora é com vocês aí, e eu vou ficar por aqui aguardando aí vocês responderem. Então tudo de bom e até a próxima aula.